traí meu marido uma única vez. E quando eu traí, eu reconheci o meu erro e pedi perdão para ele. E veja o que ele fez. Ele conversou comigo e disse que me perdoaria. Porém, ele tem feito umas coisas que eu acho que eu não mereço isso. Errar é humano, eu sei que a carne é fraca e eu traí ele porque ele não me dá atenção. Ele é um cara que nunca se importou comigo. Já tem tempo que ele nem me olha como mulher. Mas depois da traição que ele me perdoou, eu achei que as coisas iam ser diferentes, que ele ia me tratar melhor por ter sido traído, já que ele resolveu me perdoar. Mas eu não tô aguentando o que ele tá fazendo comigo. Ele tá me tratando feito uma cachorra, como aquelas mulheres da rua que não se valorizam. E eu já não tô aguentando mais, porque eu acho que eu não mereço isso. Eu pedi perdão pra ele e eu, sinceramente, eu já não sei mais o que fazer. Se eu deixo ele ou se eu continuo tentando viver com ele em paz. O inimigo, gente, ele é tão sujo. Ele oferece um prato, né, aparentemente tão prazeroso, mas depois, em muito pouco tempo, né, chega a dor, chega a culpa, chega, né, a tristeza, chega a destruição na família. Então, querida, agora realmente é pegar com Deus, né, é pedir a Deus escolher esse caminho diferente. E infelizmente o pecado, ele traz consequências, né? Esse marido com certeza está ferido, está machucado. Existe o caminho da restauração, mas não é um caminho fácil, né? Esse homem está quebrado, ele se sente inseguro, ele se sente injustiçado. Então, agora é pegar com Deus, mostrar para ele que realmente, né, que você se arrepende e quer escrever uma história diferente. Mas o pecado, gente, né? Olha para a história de Davi, né? Ele traz consequências. Me apaixonei pelo meu personal trainer e eu não sei o que eu vou fazer. Já vai fazer 1 ano que eu tô com esse personal. No começo eu queria contratar um personal porque era muito difícil treinar sozinha. E eu conversei com meu marido. Falei, amor, eu não tô conseguindo fazer os treinos sozinha e eu queria um auxílio. Inclusive foi meu marido que concordou de eu arrumar um personal para poder me ajudar nos treinos. E assim eu fiz, contratei um personal aqui da minha cidade para poder me auxiliar. Porém, depois de 3 meses fazendo aula com ele, eu senti que o clima foi esquentando, sabe? Porque imagina, você todos os dias ali com a pessoa, você cria uma intimidade, sabe? E eu criei com o meu. E todos os dias a gente dava risada, conversava, era um clima muito gostoso, eu ia muito feliz para as aulas. Só que chegou um certo dia que o negócio esquentou demais. Ele começou a passar a mão em mim nas aulas. E quando ele ia me auxiliar a fazer os exercícios, ele chegava bem pertinho. Eu sentia aquele calor. E eu não resisti. Eu caí na armadilha, né? Porque eu sei que eu errei. Eu sei a bola de neve que eu entrei. Só eu sei como é difícil sair dessa. Nem sei como que eu vou fazer. E o tempo foi passando. E a gente foi criando um caso. Eu ia pra academia, a gente treinava. E depois da aula, a gente ia pro motel. Quase todos os dias. Meu marido nunca nem sonha disso. E... E foi passando o tempo. E já vai fazer 1 ano que a gente tá assim, ficando escondido. E meu personal chegou em mim e falou assim, que ele também não aguenta mais essa vida de amante. E que é pra me escolher entre meu marido e ele. Porém, eu tenho muito medo de abandonar o meu marido. Porque ele me dá de tudo, Ele é uma boa pessoa comigo. E eu sei que eu sou errada de estar fazendo isso com ele. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo
Medo de ficar com o personal e sofrer, ele fazer eu sofrer. E depois, quando a gente casa, o fogo acaba, sabe? Não vai ser mais essa intensidade como tá sendo. Ai, eu tenho tanto medo. Eu tô tão... Ai, é tanta dúvida. Tanto rancor também, sabe? Tá fazendo meu marido sofrer. Só que eu preciso decidir, eu não posso ficar em cima do muro. E meu marido que se vingou de mim só porque descobriu que eu estava traindo ele. Só que eu nunca vou perdoá-lo pela forma que ele se vingou de mim. Nunca, sabe? Eu sei que você vai me julgar porque eu traí, né? Você vai falar assim, ah, mas você não deveria te ter traído primeiro. Mas, infelizmente, a gente não consegue controlar sentimentos. A gente não consegue controlar algumas situações que acontecem na vida da gente, porque é muito mais forte do que a gente, sabe? O meu marido, ele era um marido assim muito bom, ele era provedor. Quando nós tivemos os nossos filhos, nós decidimos, conversando um com o outro, que eu não trabalharia mais fora, que eu cuidaria só da casa, das crianças, porque nós tivemos gêmeos. E aí, seria muito mais viável eu ficar em casa e contratar uma babá do que ter que contratar duas babás, do que... Gente, só quem teve gêmeos sabe o que é isso. E como ele ganhava muito bem, eu aceitei. Então assim, eu nunca precisei ficar pedindo, né? A maioria das mulheres pensa que só porque a gente fica dentro de casa, eu preciso de alguma coisa, eu preciso pedir dinheiro pro meu marido. Não, o cartão ficava comigo, ele recebia, ele deixava o dinheiro em casa, ele depositava dinheiro na nossa conta, que era conjunto, sabe? Então assim, eu não tinha problema nenhum com dinheiro. Só que o tempo foi passando e o nosso casamento foi ficando desgastado, sabe? O meu marido, ele viajava muito. Ele trabalhava, né? Eu já era acostumada com isso, mas, né, quando eu me apaixonei por outra pessoa, parece que as viagens se intensificaram, sabe? O meu marido, ele trabalha, né, no ramo imobiliário, e aí parece que começou a surgir mais trabalhos fora, e eu acabei ficando sozinha, me sentindo sozinha, e foi aí que nós demos brecha para o ocorrido. Nós sempre recebíamos amigos na nossa casa, a gente ia na casa dos nossos amigos, né? Só que nós tínhamos um casal em comum que ia na nossa casa. Era este casal que ia mais, né? Que a gente ia também na casa deles. E aí eu comecei a perceber que o marido, né, dessa amiga minha, estava me olhando de uma forma diferente. E da primeira vez eu pensei assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Nossa, eu não posso ficar pensando nisso, não. E aí foi acontecendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez. E aí o que acontece? Teve uma vez que o meu marido, ele viajou. E aí esse casal foi lá pra casa, normal, tá? Eu tinha as crianças lá em casa, né? Então eles foram pra lá pra gente poder fazer uma resenha ali de tardezinha pra estender durante a noite e cada um ir pra sua casa mais cedo. Beleza. Quando chegou lá, a minha amiga teve que atender o telefone de trabalho, coisas de trabalho, e ela foi lá pra rua pra poder conversar e deixou nós dois dentro de casa. E ali ele começou a dar em cima de mim. Ele começou a falar assim, nossa, você tá tão bonita, o tempo tem sido muito bom pra você já reparou como que você tá ficando linda cada vez mais? E eu falava assim, obrigada. Em nenhum momento eu cortei ele, sabe? E ele virou e falou assim, eu acho que você já reparou, né, que eu tenho te observado bastante. Aí eu falei assim, sim, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Aí ele falou assim, não, eu tô louco por você, louco, louco, louco. E ali, gente, ele simplesmente me puxou e começou a me beijar. E foi me beijando, me beijando, me beijando, me beijando, que eu fiquei até sem ar. E aí eu escutei, né, a porta abrindo, e aí na hora que a porta abriu, a gente se afastou, eu fui pra pia começar a fazer alguma coisa lá, e ele continuou bebendo a cervejinha dele, e a partir dali, daquele dia, nós começamos a nos encontrar sempre, nós começamos a ficar sempre. E o que acontece? Eu tinha uma melhor amiga, que ela era amiga também do meu marido, ela não era amiga deste casal, ela era minha melhor amiga. E aí, eu comecei a sentir, assim, um pouquinho de consciência pesada, e fui conversar com ela, pra ver qual que era a opinião dela. E aí ela falou comigo assim, amiga, isso tá errado, o seu marido é um homem bom, o seu marido trabalha pra família, a gente nunca ouviu falar nada de nada de errado dele. Para com isso, pelo amor de Deus. Só que eu falei com ela que eu estava... Porque assim, gente, quem quer pedir conselho é porque já sabe o que tem que fazer. A gente não faz porque não quer. E aí eu falei com ela que não dava, porque eu tava muito apaixonada, que eu tava louca com ele, como que eu ia fazer? E ele não me deixava em paz, ele sempre me procurava. Porque a gente se encontrava, gente, basicamente era na minha casa. Sempre que o meu marido viajava, sabe? E como as pessoas, os vizinhos já eram acostumados dele ir lá, a gente não via problema, a gente não tinha medo. Só que aí o que acontece? Estava chegando o meu aniversário, e assim, o meu marido normal, agindo normal, nada demais. Ele virou pra mim e disse assim, amor, eu vou ter uma viagem essa semana, e infelizmente a gente não vai poder comemorar o seu aniversário, mas eu tenho uma ideia. E eu falei assim, qual ideia, amor? Ele falou assim, quando eu chegar de viagem, por que nós dois não fazemos uma viagem de lua de mel? E eu falei assim, nós dois? Ele falou assim, você pode escolher o lugar. Enquanto eu vou estar trabalhando, você vai pesquisando o lugar aí, aonde você quer ir. Você sempre quis ir pra Gramado, o que você acha da gente ir pra lá? Só nós dois, a gente deixa as crianças com seus pais ou com os meus, e aí a gente vai. E ali eu fiquei toda feliz que eu ia viajar, que eu ia passear, né, com meu marido e coisa e tal, e beleza, aceitei.
E aí meu marido viajou a trabalho, ele me ligava, ele me mandava mensagem todo dia. Só que aí no dia do meu aniversário, o meu amante me mandou mensagem, né, dizendo que queria me ver, que ele tinha comprado um presente pra mim se ele podia ir na minha casa. Logo, gente, eu arrumei um motivo pra despachar as crianças pra casa dos meus pais, né, eles foram pra casa dos avós, e aí eu fui receber, né, o meu presente de aniversário. Só que o meu problema foi na hora que eu recebi esse presente de aniversário. O meu marido simplesmente... Há 3 meses atrás, o meu marido pegou meu celular e viu uma mensagem e descobriu que eu estava traindo ele. Eu pedi desculpas, ele aceitou. Mas essa semana, ele pegou meu celular de novo e viu que eu tive um caso com meu colega de faculdade. Mas na mensagem, eu falei pro meu colega, quando eu saí da casa dele, que eu não queria mais saber dele, que era pra ele sumir da minha vida, que eu tinha me arrependido, que eu não queria destruir minha família. Meu marido terminou comigo. Ele saiu de casa, eu tô implorando pra ele voltar comigo, mas ele tá muito duro, ele fala que gosta muito de mim, mas que ele não entende 2 traições em tão pouco tempo, sendo que a gente tava num momento tão bom em nossas vidas, e de fato a gente tava num momento muito bom em nossas vidas. Ele foi transferido pra trabalhar no interior, a gente morava aqui na cidade grande, em Porto Alegre, e eu fui com ele, mas eu não me adaptei e falei pra ele que eu queria voltar pra Porto Alegre, pro centro. E daí ele viajava nas segundas pra ir trabalhar e voltava nas sextas pra ficar com a gente, né, com a família dele. Eu reclamava que ele não tava me dando atenção. E daí ele largou um emprego de 14 anos pra ficar mais perto da nossa família. Nos últimos meses, né, a gente fez uma viagem pro Chile, a gente foi pra Maragogi. E mês passado a gente foi pra Jericoacoara, foi uma viagem incrível, ele me deu carro, ele colocou minha loja de roupa, ele tava reformando a nossa casa, mas foi um deslize meu, eu me arrependo, eu não queria ter destruído a minha família, agora eu não sei o que eu posso fazer pra consertar e trazer ele de volta pra morar com a gente ser uma família. Novamente ele diz que ele tá cansado, que ele tá angustiado, que ele tá decepcionado comigo, mas foi um erro meu, eu não vou mais fazer isso e eu não sei como que eu consigo recuperar ele de volta. Ele é bom de cama, ele é provedor, ele é responsável, ele não deixa faltar nada em casa. E realmente foi um erro da minha parte, mas que não vai mais ocorrer. Eu traí o meu marido, me arrependi de verdade, mas mesmo assim, depois de um tempo, eu caí de novo. Vamos lá e diga a sua opinião. Eu tenho 35 anos, fui casada por 5. Antes de me casar, eu tinha aquele sonho clássico: casar, construir uma família, ter filhos, uma casa bonita, cuidar do marido, trabalhar, cozinhar. Sonho de muitas mulheres, né, gente? Namorei, noivei, casei em apenas 1 ano, um erro enorme. Pulei etapas, pulei fases, foi tudo muito rápido. Depois de 2 anos de relacionamento, 1 ano já de casada, eu comecei a perceber que talvez eu tivesse feito a escolha errada. Eu coloquei o sonho acima de tudo e ignorei sinais muito importantes. Meu marido não era o príncipe que eu imaginei, gente, não era. Não era carinhoso, não era romântico, não me tratava como eu via os outros homens tratando as suas esposas, eu queria muito isso. Na conquista ele foi perfeito. Depois do casamento, parece que ele pensou assim: já casei mesmo, ela não vai embora, agora que se dane. Ele era grosseiro, rude, e na intimidade pensava só nele. Eu conversei, sugeri, tentei, dialoguei, mas tudo virava ataque ao ego dele, sabe? E aí ele virava outra pessoa, era terrível. Mesmo assim, eu empurrei esse casamento com a barriga por anos. Eu não queria me separar, não queria ser a primeira divorciada da família, sabe como que é? Minha mãe amava meu marido, meu pai também. Eu dizia pra mim mesmo: ele vai mudar, eu tinha essa esperança, né? Na intimidade, como que era na intimidade? Ai, gente, olha, eu vivia do básico do básico. E aí eu passei a conhecer o meu próprio corpo. Eu pensei: se ele não me satisfaz, eu vou ter que resolver sozinha. Jamais pensei em outro homem, nunca. Até meses atrás. Depois de 5 anos de casamento, sem filhos, eu mudei de empresa. Ganhei um cargo, fui transferida para uma filial. Lá eu treinaria novas pessoas e foi ali que a minha vida virou de cabeça para baixo. Presta atenção. Um dos treinadores era um homem bonito, educado, gentil. E ele se apaixonou por mim. E pela primeira vez eu não consegui me controlar, gente. Foi muito pra minha cabeça. Depois de meses de conversa, eu caí, traí meu marido. Quando aconteceu, eu não pensei nele. Pensei apenas em como era bom me sentir desejada, mulher de verdade, sabe? Foi intenso, assim, avassalador, vocês não têm noção. Mas depois veio o quê? Arrependimento.
Um arrependimento que é real, sabe? Porque eu pensei assim, entre ser divorciada ou ser chamada de traidora, o divórcio teria sido menos destrutivo pra mim, na minha cabeça. Eu só percebi isso tarde demais. Enfim, eu terminei tudo com esse colega. Disse que nunca mais ia acontecer. E ele concordou. Ele me entendeu. Mas no trabalho, a tentação continuava, ele estava ali. Eu tentei focar no meu casamento, enxergar as coisas boas do meu marido, mas não tinha coisas boas, vocês entendem? E que, assim, só esse homem... só que, assim, esse homem, ele ficava ali na minha frente. Meu marido não fazia o trabalho dele. Só que esse homem não me esqueceu. Ele fingiu respeitar, disse que queria sua amizade e eu acreditei. Depois de uma briga feia na minha casa, eu desabafei assim tudo com ele. Ele me convidou para sair, sem maldade, entre aspas, né? Um sorvete virou o quê? Um motel, gente. E ali eu cometi o pior erro. Sem que eu soubesse, ele me filmou escondido. Eu nunca imaginei isso. Nunca suspeitei que ele pudesse fazer isso. Dias depois, ele pediu meu telefone emprestado no trabalho, disse que precisava ligar para a mãe, pegou meu celular desbloqueado, eu entreguei na mão dele. Ele aproveitou aquele momento para pegar o contato do meu marido. E quando eu cheguei em casa naquela noite, meu marido estava na sala com uma mala, a minha mala. E ele já sabia de tudo. Ele me mostrou o vídeo. Não era montagem, gente, era eu. Além do vídeo, tinha áudios. O colega dizia que eu tinha usado ele, que meu marido merecia saber quem era a mulher com quem ele estava casado e me ferrou. Meu marido não quis explicação, me xingou, me empurrou para fora de casa, só não me chamou de santa. Mandou eu embora. Naquela mesma noite, ele enviou o vídeo para minha família inteira, grupos, parentes, meus pais. Pensa só a vergonha. No dia seguinte, eu estava desesperado, eu confrontei esse meu colega no trabalho. Teve até agressão. Eu fui demitida por justa causa, ele acabou com a minha vida. Eu pensei em denunciar, né? Ele cometeu crime, né? Mas ele me ameaçou. Disse que espalharia o vídeo ainda mais, e eu acreditei, né? No fim, eu perdi tudo, gente. Marido, emprego, reputação. Fiquei no fundo do poço. Hoje, eu conto essa história não para me justificar, mas para alertar. Traição sempre tem consequência terrível. Às vezes demora, mas a conta chega. E a minha veio com juros e correção monetária. Se não tá bom, gente, termina, não trai. Não se engana, não confia totalmente na outra pessoa, não engana o outro. E assim, eu trouxe essa história para abrir os olhos de muitas mulheres que confiam, né, em quem está se relacionando, porque é um conto de fadas, né? Parece um conto de fadas, mas é um filme de terror. E essa é a minha história. Gente, que história. E essa é a realidade, tá? Infelizmente, de muito, 100%. Quase 100%, né? Tudo tem sua exceção, claro. Deixa aí o seu comentário, o que você acha, o que você faria. E se você tem uma história, manda pra mim que eu conto aqui. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Feliz Natal, hoje é Natal, né? Deus te abençoe. Curte, compartilha, me ajuda aí. Clica no coraçãozinho, um beijo no coração.